Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre o papel do homem e o papel da mulher no trabalho missionário. Antes de começar, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal no YouTube e ative o sininho para quem ainda não fez, tá? E que assista os meus vídeos até o fim, para quem quiser assistir, ou pelo menos para quem não quiser assistir até o fim, visualize, assiste até onde der, curta e compartilhe, é muito importante. Se cada um fizer isso, nós teremos um canal que vai para frente facilmente. E Deus vai aprovar o nosso trabalho, e nós poderemos fazer um grande trabalho missionário. Mas sem a ajuda de vocês não é possível, é preciso que vocês faça essas coisas. Visualizar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho. Se inscrever no canal e ativar o sininho uma vez só. Fez isso, não precisa fazer mais. Aí fica só outras três coisas. É curtir, compartilhar os vídeos e visualizar. Pronto. Entendeu? É super rápido, tá? E o vídeo que eu vou assistir demora um pouco, mas pega um momento se estiver mais com tempo para assistir. Não tem problema. É importante porque são coisas importantes para nós. Né? Então, queridos irmãos, muitas igrejas renegam a mulher, falam que a mulher não pode ter trabalho missionário, né? Tem igreja que pega se a mulher está separada do marido, ela não tem papel ativo na igreja, ela tem que ficar no fundo da igreja. Tem muita gente que fala que a mulher não pode trabalhar com certos assuntos da igreja. Mas será que Jesus Cristo apoiava isso? A mulher fala, as mulheres não são citadas na Bíblia, só homens. Não? Então vamos ver. Débora não era uma profetisa citada lá no Velho Testamento? Depois teve uma outra profetisa, que eu não vou lembrar o nome agora, não sei se é Ana, não vou lembrar o nome dela agora, que foi citada lá quando Jesus foi ser batizado. Só depois que ela viu Jesus sendo batizado que ela faleceu, já estava já idosa, né? E Deus tinha falado para ela que ela não morreria sem antes ver o Messias, né? E ela viu ele sendo batizado. Então, era uma outra profetisa. Tinha as filhas de um outro homem também, que não sei se não lembro o nome dele agora, que também eram profetisas, profetizavam. Tá certo? E aí, só essas mulheres que são citadas na Bíblia? Não. Outras mulheres também são citadas na Bíblia, como Tamar, a filha, a filha de Judá, a filha não, a nora de Judá, né? Como uma heroína, Raabe como uma outra heroína da fé, Esther como outra heroína, Ruth, né? A própria Maria de Nazaré, né? São citadas como heroínas na Bíblia, né? Maria de Nazaré, ela foi escolhida para ser a mãe do Espírito, a mãe de Jesus Cristo, né? A mãe do Deus encarnado. Olha que dádiva maravilhosa. Claro que para ela não foi tanta dádiva assim, né? Se a gente for ficar falando desse tema, vamos sair do tema, mas para ela não foi porque as pessoas com certeza ela foi perseguida, criticada. Você pensa hoje em dia, uma pessoa chega para você e fala, estou grávida do Espírito Santo. Um anjo chegou para mim e falou que, eu, que eu teria um filho que seria o Cristo que estava voltando através do meu útero. Quem queria acreditar nisso? As pessoas iam achar o quê? Ah, que ela ia sendo virgem. Nunca teve. Não, ela se deitou com algum homem, tá grávida e tá inventando isso. Ela se deitou com algum homem, ela é uma adúltera, ela pecou, tá em pecado, ela fornicou, e agora tá querendo enganar a gente. Ninguém acreditaria, né? E possivelmente foi isso que aconteceu com Maria, ninguém acreditou nela. Tanto que Jesus Cristo, quando foi pregar quando foi falar alguma coisa lá na sinagoga em Nazaré, ele foi perseguido, os caras queriam matá-lo. Porque ele falou algo que ofendeu aos líderes da sinagoga lá, né? Então, claro que ela foi rejeitada. Mas Maria é uma das primeiras mulheres citadas na Bíblia, mas só ela? Não. É citada uma mulher que jogou um, um bálsamo na cabeça de Jesus, né? Uma mulher que queria ser perdoada. É citada uma outra mulher, que é Maria de Betânia, ou Maria Betânia, ou simplesmente Betânia, que era irmã de Lázaro, né? Que também
Jogou, secou os pés de Jesus com seus cabelos e jogou a essência de bálsamo depois, né? E essa trata de Maria Madalena, uma mulher que por muitos é colocada como a 13ª apóstola, né? Podemos dizer assim, porque ela, depois que ela foi curada de 7 demônios que a perturbavam, 7, ela passou a seguir Jesus, ela abandonou tudo, ela era uma nobre, ela era judia, porém ela cresceu, ela passou a morar em Roma, porque ela casou-se com um romano, o cara tinha dinheiro, só que ela ficou viúva, né? E ela volta para Jerusalém com uma mão na frente e outra atrás, praticamente, né? Tem uma fortuna, só que ela, como sendo mulher, ela não poderia mexer nessa fortuna. Teria que ter um homem que coordenasse a fortuna dela. Então, ela pegou, viveu um tempo lá com Pilatos, depois ela acaba recebendo levam ela para ser curada por Jesus Cristo e ele expulsa os demônios dela. E ela passa então a segui-lo até o fim, né? E aí você vê que quem que estava acompanhando Jesus quando ele foi preso, né? Ele estava preso, ele foi levado lá para a casa de Caifás, de Anás primeiro para ser julgado. Quem estava lá na porta da casa? As 3 Marias. E os apóstolos estavam onde? Pedro era o único que estava lá. Só que ele renegou Cristo 3 vezes. Ele falou que ele não conhecia Jesus Cristo. Agora, os outros tinham sumido, fugiram, né? Covardes, né? Simplesmente abandonaram Jesus naquele momento. E as Marias estavam lá. Estava lá Maria, estava lá Maria, mãe do Tiago, Maria Madalena, né? E estavam lá também Salomé, 3 mulheres. Então, quem é Maria, mãe de Tiago? Possivelmente é a mãe de Tiago menor, que era um dos apóstolos de Jesus. Né? Em algumas traduções fala mãe de Tiago e de Judas, né? Mas não era o Judas Iscariote nem o Tadeu, né? Alguns acham que vai ser o Judas Tadeu, mas era a mãe de Tiago, né? Tiago menor, que tinha o Tiago maior, que era que era que era é, que era o filho da irmã da mãe de Jesus, né? Irmã da Maria. E filho também de Zebedeu. Era o Tiago maior, que era irmão de João, né? Então, e tinha o Tiago Justo, que era o terceiro Tiago, que era o filho de Maria, né? Então, essas essas mulheres estavam ali. Elas estavam ali junto quando Jesus estava lá, depois elas acompanharam quando Jesus foi levado para a casa de Caifás, depois foi acompanhado quando ele foi levado para o Sinédrio para ter o julgamento, e depois foi acompanhado quando eles foram para Pilatos para ser julgados, e depois acompanhado na crucificação. Até esse momento já havia chegado lá Maria, mãe de Jesus, a outra Maria, já tinha bastante Maria, não comum naquela época. Maria, mãe de Jesus, e a tia de Jesus também, a mãe do Tiago e João, também já estava por lá. Então estavam todos eles lá, né? Todas acompanhando. Depois, Jesus foi crucificado e o único apóstolo que estava lá presente na crucificação de Jesus Cristo era João. E foi ele a quem Jesus entregou a mãe para que ele a cuidasse da mãe. Porque Maria não teve outros filhos. Muitos falam, mas e os irmãos de Jesus? Eles eram filhos de José, mas não eram filhos de Maria. Compreende? Nós temos que entender isso. Quando Jesus fala naquela cruz, mãe, esse é teu filho, e aponta para João, João, essa agora é tua mãe, leve e a cuide dela, né? Ele fala mais ou menos isso, né? Então, por quê? Porque naquela época a mulher ela era sustentada pelo pai, eu sempre falo isso, pelo marido ou pelo filho. Eles que tinham obrigação de cuidar da mulher. Ela não trabalhava, não podia trabalhar, entendeu? Se a mulher não tivesse uma dessas 3 coisas, ela teria que se virar prostituta. Só tinha um caminho para virar prostituta, para sobreviver. Porque ela não ia trabalhar em empresa nenhum, e ela poderia virar uma serva de alguém. Muito bem, ela viraria uma serva, porém, essa serva poderia se tornar uma prostituta, porque dependendo do senhor, ele poderia querer abusar dela, né? Então, eram caminhos difíceis. Então, Jesus fez o quê? Ele entregou a mãe para que João cuidasse. Se ele tivesse outros irmãos, essa fala de Jesus não é necessária. Esses irmãos cuidariam dela,
Entendeu? Então Maria não tinha. José ele era muito mais velho do que Maria. Maria, ela tinha acho que 12 anos quando ela engravidou de Jesus, já era noiva de José. José, por sua vez, ele era viúvo e ele já tinha filhos. Compreende? Desse primeiro casamento. Então os irmãos de Jesus têm primeiro casamento. Maria não teve outro filho, ela só teve Jesus Cristo. Entendeu? Ela não teve outros filhos. Mas isso não quer dizer que ela não tinha um casamento normal com José. Ela tinha, mas simplesmente, né, ela não engravidou mais. Talvez Deus achou melhor que ela não tivesse outros filhos para evitar a confusão. E isso, e essa parte que diz que a Maria não teve outros filhos, faz mais sentido ainda. Além de uma mulher virgem, uma mulher estéril, engravidada do Espírito Santo, além de virgem, ela era estéril. Porque se ela não engravidou mais, é porque simplesmente ela era estéril. E isso dá mais força ainda para o nascimento de Jesus. Compreendem? Então, ela estava lá. Né? Voltando à parte principal, Maria então estava lá, João, ao qual Jesus mandou cuidar de Maria. E Jesus morre na cruz. Ele fala: Eloi, 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 sama sabachthani. Né? Deus meu, por que me abandonastes? E morreu. Né? E então, depois que Jesus é morto, está morto, e que José de Arimateia vai lá e pede o corpo de Jesus para que ele possa ter um tratamento digno, Pilatos concorda, já que ele estava morto, foi comprovado que estava morto, ele foi levado até uma sepultura, onde ele ficou todo o sábado. Quando foi de madrugada para amanhã, no domingo, quem chegou lá no túmulo para tratar do corpo de Jesus? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e a tia de Jesus. As três chegaram lá porque elas iam preparar o corpo, porque não deu tempo. Porque já estava vindo o Shabat, então elas também enterraram o corpo, mas agora elas iam preparar o corpo. Né? Iam passar o perfume, iam passar as coisas no corpo. Mas quando elas chegaram lá, elas estavam até pensando como é que elas vão abrir a porta, que eram três mulheres, era uma pedra enorme. Já estava tonelada aquelas pedras. Né? Era uma coisa terrível para tampar o túmulo. Né? E aí quando elas chegaram lá, o túmulo estava aberto. Né? E aí o que aconteceu? Elas chegaram lá, não viram ninguém, e aí apareceu um homem, um anjo, né? Falou para elas: que vocês procuram a Jesus aqui, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou, né? E aí elas foram para avisar os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela. As duas foram avisar os apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Maria Madalena ficou um pouco para trás e ela acaba vendo Jesus Cristo. E ela chega lá e ela fala depois também para eles, além da mãe de Jesus falar que ele ressuscitou, Maria Madalena fala que ela viu Jesus, né? Depois ressuscitado, e eles mesmo assim não acreditaram. Os apóstolos não acreditaram. Depois, as duas, a Maria e a sua irmã também veem Jesus ressuscitado. Falam para eles, também não acreditam. Dois apóstolos conversam com Jesus e não percebem que era ele. Depois, quando eles se tocam que era ele, Jesus já tinha ido embora. Eles falam que eles estiveram com Jesus e após os apóstolos não acreditaram. Eu quero dizer, você olha, quem foi para quem Jesus apareceu primeiro? Para uma mulher. Foi para a mulher que ele apareceu primeiro. Então, essa parte que a mulher não pode frequentar a igreja, quando ela é viúva, ou que a mulher não pode ter um papel forte na igreja, isso é errado. Pois se na ressurreição de Cristo quem teve o papel maior foi uma mulher, foi várias mulheres, aliás, por que é que, então, a mulher não pode ter um papel? Se nós temos tantas profetisas, inclusive a Ellen White, que é uma profetisa moderna, mas é uma profetisa não canônica. Por que, que a mulher não pode ter um papel de destaque com Deus? Claro que pode, entendeu? Então, queridos irmãos, a mulher sim tem um papel muito importante. Inclusive, a mulher ela tem um papel missionário dentro da própria família, pois ela é a estrutura da família, ela é a líder espiritual dessa família. É ela quem vai estruturar essa família para que seja uma família forte na fé ou perdida. É na mão dela que está, não é do homem. Entendeu? O homem é o líder físico da casa,
mas a mulher é espiritual. E isso nos mostra a igualdade entre um e outro. Não há um melhor que o outro, né? E essa igualdade você tem que ver em todos os pontos. De cor, de raça, né? O negro, o branco, o, o ruivo, o moreno, o católico, o adventista, o presbiteriano, o metodista, entendeu? O homem, a mulher, o homossexual, não importa. Não tem diferença, todos têm os mesmos direitos, entendeu? Todos têm os mesmos direitos. Compreende que é isso, irmãos? E esses mesmos direitos devem ser respeitados. Então, não é porque é mulher que ela tem que ter menos poder, não. A mulher é uma parte fundamental e importante da igreja. É muito mais fácil para uma mulher um trabalho missionário para ela conseguir levar a mensagem de Deus do que para um homem. E aí você olha, as mulheres acreditaram na hora que Jesus tinha ressuscitado, entendeu? Elas não duvidaram quando os anjos falaram. E elas foram correndo contar para os rapazes, e eles duvidaram. Eles só acreditaram depois que eles viram Jesus. E Tomé, pior ainda. Mesmo com os apóstolos falando que Jesus foi ressuscitado, Tomé, que não estava junto, não acreditou. Ele só acreditou quando ele viu e tocou em Jesus. Entendeu? Mesmo Jesus tendo passado falando com eles, falou mais de uma vez que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, mas eles não acreditavam. Por quê? Porque qual que é a diferença naquele momento dos homens e com as mulheres? Os homens, eles passavam tempo estudando a Bíblia, eles estavam sempre em estudo, e a mulher era rejeitada nessa parte. A mulher não estudava a Bíblia, a mulher era do lar, estava em casa, ela não tinha acesso à Bíblia, entendeu? Então, a mulher acreditava no que ela não via, entendeu? Então, elas estavam junto quando Jesus falou as coisas, e estavam junto quando Jesus falou que ele ia morrer, que ia ser ressuscitado, né? Maria sabia que Jesus Cristo ia sofrer, né? O anjo Gabriel falou isso para ela, que ele viria e que ela deveria ser forte, porque eles iam sofrer. A própria profeta também, lá, que viu Jesus passar, também falou isso para ela, né? Então, ela entendeu a mensagem de Jesus e acreditou quando ele ressuscitou. Os apóstolos não. Por quê? Porque eles estudavam tanto a Bíblia, só que eles tinham uma crença, eles se apregaram uma falsa crença de que o Messias viria para ser rei deles, para tirar eles do cativeiro de Roma, né? Para libertá-los. Só que não era essa a missão dos Messias. Se eles tivessem parado para estudar um pouco mais as Escrituras, eles teriam percebido que, que o Messias viria para libertação espiritual, que ele precisava morrer para nos libertar, como seria o sacrifício cordeiro pascual, né? Então aí nós vemos a diferença. Então eles não acreditaram. Por quê? Falta de fé, eram fracos, entendeu? Tinham um pensamento errado, tudo isso levou eles a não acreditar, né? Aí você vê, se naquele momento Jesus Cristo fosse tomar que estava salvo, que estava perdido, os apóstolos estariam perdidos. Por quê? Porque eles não estavam preparados para a fé, né? Para serem salvos. Eles não compreenderam a mensagem de Jesus que ressuscitar. Mesmo tendo visto Jesus Cristo ressuscitar a filha de Lázaro, ressuscitar o filho da viúva lá que estava carregando o filho morto para o cortejo, mesmo tendo ressuscitado Lázaro 4 dias depois de morto, mesmo assim eles não acreditaram que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Olha só como é que é as coisas, né? E aí é que está a diferença. Então, você vê que as mulheres se acreditaram. Então, a mulher tem um trabalho tão importante quanto o homem, né, no trabalho missionário. Todos devem participar. Ninguém é melhor que ninguém. Então, essa igreja, que eu sei qual que é, não vou citar nome, mas que menospreza a mulher, é mais um atributo dessa igreja, que é errado. Então, ó, essa igreja, ela não aceita Jesus como Deus. Então, já está no primeiro erro. Essa igreja, ela quer obrigar as pessoas a se batizar. Ela passa, as pessoas da igreja fazem estudo bíblico com você e depois te intimam a se batizar. Quando que você quer que marque o seu batismo? Quando você nem falou que ia ser batizado. Essa igreja, é a mesma igreja, ela também rejeita mulheres. As mulheres não têm voz ativa. Tanto que
Teve um caso de uma mulher nos Estados Unidos que morreu porque o ancião, que ela não é pastor, é ancião daquela igreja, né? O líder daquela igreja, ele pegou e fez o quê? Ela estava vivendo uma vida com o marido, os dois eram na mesma igreja, só que ele percebeu que essa igreja não era porque eles pensavam que fosse. E ele então resolveu sair da igreja. Só que essa mulher era da igreja de berço, ela não queria sair. Ela viveu desde criança naquela situação, então ela não queria sair, entendeu? Ela não tinha enxergado essa verdade. E aí ela fez o quê? Ela quis se separar dele. O pastor, não, o líder da igreja, autorizou eles a se separar. Teve que ter autorização, então é mais um erro. A igreja não tem que autorizar ninguém a se separar, é só separar se quiser ou não. Né? A igreja não tem que autorizar nada. Então, autorizou. Aí, ela separou, aí foi indo, ela conheceu um outro homem que se dizia que era da mesma doutrina, da mesma igreja, né, que, não era, que ela não conhecia, e foi indo, e ela tinha 2 filhos no primeiro casamento, esse homem começou a se tornar violento, começou a agredir ela, ameaçar de morte, ameaçar os filhos. Ela foi no pastor então e pediu novamente a separação, porque ela estava sendo ameaçada, e o pastor fez o que lá? Na verdade, acho que não chama de pastor aquela igreja, é por isso que eu falo líder da igreja. Então o líder da igreja pegou e falou que ela tinha que, será que não era ela a culpada? Não, botando a culpa nela, entendeu? E essa mulher, quando separou do marido, ela não podia mais participar da igreja, ela ficava lá no fundo da igreja, como se fosse uma rejeitada. Então você olha que essa igreja está totalmente errada nessa doutrina, totalmente, né? E ele acabou não, e o cara falou para tentar segurar e salvar o casamento que não era para separar. Mesmo o cara ameaçando ela, a família de morte. Ela não separou, resultado, ela foi assassinada por ele e os filhos dela também. Entendeu? Então, você acha que essa igreja é uma igreja de Deus? Eu não vou citar nome porque eu não quero ofender a nenhuma doutrina aqui, tá? Mas essa igreja não serve. Então você vê que essa igreja tem tudo errado. Você entendeu? Tem uma outra igreja que é daquele líder que ameaçou minha vizinha de morte, né? Primeiro que ela não tem isso aí, mas de morte já vê que o cara não é flor que se cheira. Aí você olha na igreja dele, a igreja dele tem paninho, tem material lá dele que é para proteção. Tem material com o suor dele que cura. Fica toda hora pedindo dinheiro com tias altas para poder manter a programação do ar, que eles alugam lá o horário no canal para poder manter aquela programação da igreja no ar. Tudo isso é errado, a Bíblia não fala nada disso. O dízimo é 10%. Você não tem que pedir nada. E a oferta a pessoa dá quanto quer, é livre. A igreja não tem que estar pedindo donativo, entendeu? Então, queridos irmãos, nós vemos o quê? Um monte de coisa errada. Mas a mulher, ela vai ser sempre muito bem vista. E voltando ao assunto, a nossa meditação, a mulher, ela tem sim que ser respeitada na igreja e ela tem a sua função muito grande. Aliás, a função dela é muito maior que o homem. E você vê que na ressurreição de Cristo, quem mais foi valorizado foi a mulher. Quem sempre está do lado de Jesus eram as mulheres, enquanto os homens fugiram covardemente. Então, ambos têm papel de vital importância no ministério de Jesus, no ministério da Bíblia, no ministério da família, em levar a mensagem. Ambos têm o mesmo propósito. Não existe um melhor que o outro, correto? Tá? A Bíblia é muito clara. Quando você lê nesses versículos, né? E você vê que as mulheres elas eram muito mais, compreendiam muito mais o que Jesus falava do que os homens. Né? Então, Jesus pregou para eles. Ele viu Jesus pregando, viu os milagres com os próprios olhos. Né? Então, eles tinham que acreditar. Se Jesus ressuscitou pessoas, por que não podia se ressuscitar? Né? Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido que tanto o papel do homem quanto da mulher é da mesma importância, de vital importância. Todos temos os mesmos direitos, somos iguais. Jesus Cristo, quando ele, quando ele estava aqui ainda no seu ministério terrestre, ele fez o que? Ele se igualou a todo mundo. Ele foi lá, ele se ajoelhou e lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos eram
eram, como é que fala, eles eram, ele tinha que fazer isso porque eles estavam querendo dar o exemplo para que esses discípulos pudessem fazer a mesma coisa depois que ele fosse embora. Fazer a cerimônia da Santa Ceia, que é lava pés, comer o pão ácimo simplesmente e tomar um suco de uva. Né? O pão representando a carne de Cristo e o suco de uva o sangue de Cristo. Tem que lavar pé para nos igualar, para nos sempre entender que nós somos uns iguais aos outros, que não há diferença entre um outro. Você entendeu? Então, o próprio Jesus Cristo fez isso. E fala-se, né, em Apocalipse que quando chegar a hora de nós formos para o céu, nós vamos sentar numa grande mesa, né? E o próprio Jesus Cristo irá nos servir nesse banquete. Todos vestidos de branco, com as vestes celestiais. Então, isso não tem preço. Jesus Cristo, ele veio, como ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Entendeu? Quando ele se faz carne, ele veio para servir. Ele virou um de nós, literalmente. Ele abandonou sua parte divina. Ele abandonou seus poderes para se tornar um de nós. Né? Ele saiu do seu trono e virou um de nós. Virou um homem. Né? Somente depois que ele ressuscitou, é que ele então retomou posse dos seus poderes. Mas antes disso, não. Por quê? Porque ele tinha que ser humano para se salvar. Se ele tivesse um só pecado, ele não poderia nos salvar. E ele não poderia ser Deus para nos salvar. Por quê? Porque necessaria de um sangue humano puro para purificar o nosso pecado. E foi o que Jesus Cristo fez. Né? Por isso que falam que Jesus Cristo é o novo Adão. O Adão pecador era o Adão de Adão e Eva, do Éden. E Jesus Cristo, o Adão puro, que nos purificou do pecado. Né? Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido que nós não podemos rejeitar a mulher como se ela não fosse nada. E a Bíblia não fala só de mulher. Tem tantas mulheres citadas na Bíblia, tem também a Jezabel, que negativamente é citada na Bíblia, né? Tem também a Tamar, filha de Davi, né? Tem a Atalia, a filha de Jezabel, que mandou matar toda a família. Tem Rebeca, tem Raquel, né? Sara, né? Tem a outra mulher que está na Bíblia, é a Ana, mãe de Samuel, né? Acho que é Isabel, se não me engano, a mãe de João Batista. Todas são citadas na Bíblia. Então não tem só homem na Bíblia, não. Ah, mas os livros são de homens. Sim, os livros sim. Por quê? Porque naquele momento era mais confiante que um homem pregasse que uma mulher, mas não que a mulher é rejeitada. Que nem, por exemplo, se os homens lá, os apóstolos, não levarem em consideração o que as mulheres estavam falando que Jesus Cristo ressuscitou, porque elas eram mulheres, um dos motivos é porque elas eram mulheres, né? Eles não acreditavam nas mulheres, esse preconceito, vocês acham que iriam aceitar um livro na Bíblia, escrituras escritas por mulheres? Claro que não, claro que não. É. Então, por isso, Jesus Cristo não inspirou mulheres a escrever a Bíblia. Mas você vê, por exemplo, que ele inspirou Ellen White a escrever vários livros. Vários livros. Quem não teve ainda a oportunidade, eu vou pedir para vocês. Procure no YouTube, tem lá a história de Ellen White. Assistam um filme com a história dela. Entendam um pouco sobre a história de Ellen White. Para vocês entenderem quem foi essa mulher e por que ela é considerada uma profetisa. Ela passou nos 3 testes, tá? A Bíblia tem 3 testes para saber se a pessoa é um profeta de verdade ou é um falso profeta. Ela passou nos 3 testes. E como é que você me fala que uma mulher, analfabeta praticamente, ela estudou acho que até 4ª série só, porque ela não conseguia mais lembrar as coisas, ela sofreu um acidente, né? Então, ela sofreu um atentado, podemos dizer, porque jogaram uma pedra na cabeça dela, e aquela pedra, ela ficou em coma durante um tempo, e depois que ela voltou do coma, ela nunca mais foi a mesma, ela não conseguia mais lembrar das coisas na escola. Então, ela pegou e saiu da escola. Então, ela mal sabia ler e escrever. E essa mulher escreveu vários livros da Bíblia. Vários e vários livros. Aí você fala, mas tem uma coisa que essa mulher fez que é de cair o queixo.
sabendo que ela tinha problema de memória, ela não lembrava das coisas. Então ela fez o quê? Ela pegou a Bíblia, para provar que ela era uma profetisa de Deus, ela levantou a Bíblia numa altura onde ela não podia ler. E ela foi apontando o dedo na Bíblia, e exatamente o que estava escrito onde ela estava apontando, ela estava falando, sem ler. Uma mulher que não lembrava, você acha que ela conseguiria fazer isso, se fosse pela a força do Espírito Santo? Uma mulher que tinha 4 anos, praticamente, e ela escreveu livros sobre educação. Então, ela tem livros dela para professores, para pais, ela escreveu livros sobre saúde, ela escreveu livros sobre política, ela escreveu sobre um monte de coisa. Ela falou, por exemplo, coisas de medicina, que a ciência só foi jogar, só foi descobrir isso aí, foi colocar como comprovadamente cientificamente, mais de 100 anos depois, essa mulher já estava falando sobre isso. Você entendeu? Se você pegar para perceber, você vê que não tem como essa mulher não ser uma profetisa. Por tudo isso que ela vem que ela tem passado, não tem como ela não ser uma profetisa. Por várias vezes, segundo testemunhas, ela chegou em transe, parecia que ela estava morta. Ela ficava parada, não respirava, e daqui a pouco ela pegava e voltava, e ela tinha recebido uma mensagem de Deus. Então, eu não duvido do homem profético de Ellen White por conta disso, porque eu assisti esse filme, eu conheci a história dela, você entendeu? Então, é assim. Então, Lelé, desculpa. Então, meus irmãos, eu tava brincando com a minha cachorra. Então, meus irmãos, é isso, né? Então, esta mulher foi uma profetisa. Quando você estuda a história dela, você percebe isso. Não tem como ela não ter sido. Não tem como, né? Coisas que ela fez, um monte de livro que ela escreveu. Ela escreveu praticamente a história do mundo, do grande do conflito entre Deus e Satanás, do início ao fim, num livro chamado Grande Conflito. Quem não leu, leia esse livro. Eu já li parte dele, né? Preciso continuar a ler. É um livro muito interessante. Ela conta a história desde lá do céu, quando Jesus foi expulso, e vem indo. Aí ela passa por homens como Zwingli, como Martinho Lutero, que começaram o protestantismo. Ela passa depois, vai indo e vem até os tempos do fim, na guerra. É uma história muito interessante, então você aprende muito com os escritos dela. E ela falava muito disso aqui, ó, que não troque a Bíblia pelos meus escritos. Os escritos dela era para esclarecer a Bíblia e trazer conhecimentos, mas a Bíblia que deveria continuar sendo o estudo da Bíblia, porque os livros dela não mudaram a Bíblia. Ela falava de acordo com a Bíblia. Por várias vezes ela citava os textos bíblicos nas suas, nos seus livros, nas mensagens dela. Entendeu? Então, é uma mulher extraordinária, né? Ellen White é uma mulher extraordinária, tá certo? Então, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês estudem, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que eu coloquei a história dela aí no grupo, no grupo do WhatsApp, no grupo filmes religiosos ali, né? Tem um grupo no WhatsApp. Eu coloquei esse vídeo lá. Eu vou compartilhar. Se eu achar ele, eu vou colocar o link nesse vídeo para vocês assistirem. Assistam a história de Ellen White. É muito interessante, tá? Vai estar na descrição desse vídeo, tá? É sensacional, entendeu? Então você tem que compreender, entender o que se passou ali, quem que é essa mulher, entendeu? Então, as mulheres são usadas por Deus. Deus não usa só homens, ele usa mulheres também. Usam crianças, jovens, idosos, qualquer um pode ser usado por Deus, né? Você vê, por exemplo, hoje passou um vídeo na igreja de um moleque, na época tinha 10 anos, 11 anos, e ele recebeu a visita de Jesus, ou de um anjo no quarto dele, dando testemunho dele, que ele estava no quarto escuro, e estava enjoelhado orando. Ele sai daquele lugar, vai para a cama dele, naquele mesmo lugar que ele ajoelhou, de repente veio uma luz, e saiu uma pessoa daquela luz, se ajoelhou no mesmo lugar que ele tinha ajoelhado, orou, depois foi até ele, pôs a mão sobre a cabeça dele, e ele sentiu uma paz forte quando a pessoa fez isso, e depois aquele você voltou para aquela luz, foi embora, e a luz se apagou, a escuridão voltou para o quarto. Depois ele teve a mesma luz, a mesma pessoa saindo da luz durante um sonho.
né? Então isso é uma pessoa que teve, pode ser colocado como profeta? Não, não exatamente um profeta. Mas sim, ele pode ser colocado como profeta. Se ele continuasse a ter essas visões, esse contato com Deus, ele poderia sim ser um profeta, né? Mas ele teve esse contato. E hoje ele é um pastor, né? Isso aí foi há anos atrás, hoje ele é um pastor de igreja, né? Então hoje ele é um pastor, entendeu, queridos irmãos? Então é assim. Então, são pessoas que têm, eu mesmo, eu tive contato com Deus, eu tinha um sonho que Deus pôs para mim, eu não vi Deus no sonho, mas ele pôs para mim, que me chamou a atenção que eu tinha que ajudar uma pessoa. Eu já contei essa história para vocês. Então, gente, Deus nos usa de várias maneiras. Ele está me usando para ajudar essa pessoa, usa uma pessoa idosa para alguma coisa, usa uma criança, muitas vezes, para ensinar, entendeu? Por exemplo, eu já vi o caso de um moleque que estava com 12 anos e que já era líder das crianças na igreja onde ele frequentava. Ele já pregava, ele era um mini pastor, ele já pregava para as crianças. Então, que nem na minha igreja, tem na escola sabatina, tem a escola sabatina para os adultos e para as crianças, né? E as crianças, então aqui é uma pessoa adulta que dá a escola sabatina para as crianças, separada dos adultos. Mas lá naquela igreja, que também era uma igreja adventista, um menino também, ele era uma criança, tinha 13 anos, 12 anos, 11 acho, e ele já estava pregando para aquelas crianças. Então quer dizer, Deus usa todo mundo, independentemente de quem seja. Nós só temos que deixar que Ele nos use, você entendeu? Então vamos aprender a respeitar, tanto o homem quanto a mulher precisa ser respeitado. Todos têm o seu ministério, todos, tá certo? Deus não rejeita ninguém. Ninguém. Tá? E a mulher, tanto o homem, tem que ter o mesmo poder dentro de uma igreja. O homem não é mais que a mulher na igreja. Não é porque a mulher é separada que ela não tem direito mais de frequentar a igreja. Não é porque a mulher cometeu um erro no seu passado e é mãe solteira que ela não pode frequentar uma igreja. Tá certo? Ela pode sim. E ninguém tem que apontar o dedo para ela. Ninguém. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Um feliz fim de sábado a todos. Que possam ter uma boa semana que se inicia amanhã, domingo a todos. Tá certo? E é isso, queridos irmãos. Respeitem as mulheres, respeitem os homens e não achem que os homens são melhores na vida que as mulheres porque elas não são citadas. Elas são citadas no livro assim. Ah, mas a mulher muitas vezes é citada como monstra. É a Eva, que fez Adão quando ele foi proibida. É a Jezabel, é a Thalia. E daí? Mas nem toda mulher é vilã. Tem mulheres que são citadas como heroínas também, né? E tem os homens vilões na Bíblia também. Caim era um homem vilão, né? Saul se tornou praticamente um vilão. Acã também se tornou um vilão. Coré também se tornou um vilão. Datã, né? Então é assim, queridos irmãos. Tá certo? Então, não pense que a Bíblia ela fala tanto de homens quanto de mulheres. Você tem que aprender a achar as mulheres ali dentro. Né? E como eu falei para vocês, naquela época a mulher não era aceita pelos homens, portanto, como sendo igual. Então, se tivesse um livro escrito por uma mulher, palavras na Bíblia escritas por uma mulher, ela seria praticamente rejeitada a primeiro olhar. Eles não iam levar conta, porque a mulher não servia naquele momento. Por isso as mulheres não participam da Bíblia, não que elas não serviam de verdade. Tá certo? Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Que assim seja. Amém.